Graça e paz, povo abençoado de Deus, igreja abençoada por Deus. Mais um dia estou aqui para falar da palavra do Senhor, a palavra do Evangelho, a palavra da verdade. E a palavra hoje está no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 1 ao verso 4. E a palavra nos diz assim: Irmãos, venho lembrar-lhes o Evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Então, Paulo aqui escrevendo para a igreja que se encontrava em Corinto, ele está dizendo que tinha pregado o evangelho para aquelas pessoas, mas era necessário que aquelas pessoas continuassem firmes no evangelho. Da mesma forma é hoje para cada um de nós. Se ouvimos o evangelho, se cremos no evangelho, se sabemos que o evangelho é a palavra da verdade, então é necessário que a gente continue firmes no evangelho. É necessário que a gente permaneça firmes, estudando, ouvindo, praticando a palavra da verdade. É isso que o apóstolo Paulo já estava ali revelando para aquelas pessoas. E hoje, da mesma forma, para cada um de nós. Escutamos o evangelho, nós cremos no evangelho, nós cremos na palavra da verdade. Então, é necessário continuar firme na palavra do evangelho, na palavra da verdade. E no verso 2 diz assim: por meio dele quem? Do evangelho, vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Então, a palavra do evangelho é a verdade, mas é necessário crer. Se eu ouvir o evangelho e eu não creio no evangelho, este evangelho não vai me servir para nada. Aqui é muito claro quando diz: se retiverem, o que significa retiverem? Se continuarem, se apegares firme, se guardais o evangelho em seu coração, apegados ao evangelho, firmes no evangelho. É necessário continuar firmes, apegados, guardar o evangelho no nosso coração. A palavra está dizendo, a vocês, a menos que tenham crido em vão. Então é necessário crer. A palavra aqui é muito clara. Resumindo, é necessário crer no evangelho, porque tem muitas pessoas que estão ouvindo o evangelho, mas não estão crendo. Então este evangelho não serve para estas pessoas, mas para aqueles que crê, ele salva, como está dizendo, por meio dele, por meio do evangelho. Vocês também são salvos. Por meio do evangelho, nós somos salvos. Quando? Quando a gente crê na palavra da verdade. Ouvindo, lendo, observando, praticando. Então, ali, através do evangelho, também somos transformados. Por isso que a palavra diz que o evangelho, ele nos salva. Mas é necessário ouvir o evangelho e é necessário crer no evangelho. Porque se só ouvir e ao mesmo tempo não entrar em nosso coração, então não vai servir. Porque muitos e muitos estão realmente ouvindo o evangelho. Porque o evangelho está sendo falado por muitas pessoas. Não só é os pastores que estão falando do evangelho. É crianças, são jovens, são velhos, são todas as pessoas que, quando aprendem algo do evangelho, já começam a proclamar o evangelho. E é para isso que nós estamos aqui. E muitos estão ouvindo, mas não estão dando ouvidos. Então, quando não se dá ouvidos ao evangelho, quando não crê no evangelho, então, através do evangelho, não pode ser salvo. Porque é muito clara a palavra quando diz, a menos que tenham crido em vão. Então, se não creu no evangelho, se ouviu o evangelho, mas o evangelho não entrou dentro do nosso coração, o evangelho não fez efeito em uma fé santa, uma fé garantida nas palavras do evangelho, então ele não vai servir para aqueles que não estão ouvindo. E a palavra é muito clara, diz assim: antes de tudo, no verso 3, entreguei a vocês o que também recebi. E Paulo está dizendo, olha, eu entreguei a vocês o evangelho, o que também eu recebi. Então, Paulo recebeu de quem? Diretamente de Jesus, de Deus. Este evangelho que hoje está em nossas mãos. Paulo teve uma revelação e ele recebeu este evangelho. Não foi de homens, foi do próprio Deus. E a palavra diz que Cristo
morreu pelos nossos pecados. Então, Cristo, ele morreu pelos nossos pecados. E era isso que o apóstolo estava ali na igreja de Corinto, dizendo para aquelas pessoas, porque aquelas pessoas ainda não tinham compreendido por que a morte de Cristo é tão importante para todos nós, porque através da sua morte, ele limpou, ele tirou os nossos pecados, através da morte de Cristo. Como a palavra diz, antes de tudo entreguei a vocês, o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, segundo as Escrituras, e a Escritura é verdade, e a palavra é verdade, Jesus Cristo, ele morreu por todos os nossos pecados. Então, quando a gente crê na palavra, quando a gente crê no sacrifício de Jesus, quando a gente crê que Deus é poderoso, que Deus é o nosso Pai, que Deus é o Pai de Jesus, então ali nós somos salvos, libertos dos nossos pecados. Porque nós cremos na palavra da verdade. Nós cremos em Jesus Cristo, que Jesus Cristo fez esse sacrifício por todos nós, nos limpando, nos lavando, nos redimindo dos nossos pecados. Foi para isso que Jesus Cristo veio, para nos limpar. E a palavra deixa muito clara que Cristo morreu pelos nossos pecados. Então, se Cristo já morreu pelos nossos pecados, nós estamos salvos através da nossa fé na palavra da verdade. Porque a palavra é a verdade. E se a palavra está dizendo que nós somos salvos através da morte de Cristo, porque através da sua morte ele morreu pelos nossos pecados, então nós não temos mais pecado na presença do nosso Pai, porque Jesus Cristo já limpou. E quando você crê, você é liberto dos seus pecados. Você ali se torna uma nova criatura. Você é nascido do alto, nascido do céu. Quando? Quando você crê no Evangelho, quando você crê na palavra de Deus. Quando você aceita Jesus Cristo como seu único Salvador. Então ali você recebe o Espírito Santo de Deus. E a partir daquele momento, você é uma nova criatura. Para quê? Para viver para Deus. Arrancados, tirados do mundo, para agora você viver uma nova vida com Deus, na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus. Então, Jesus Cristo, ele veio para nos limpar, nos salvar, nos dar vida, vida eterna, vida com abundância, e ele já fez isso. Para quem? Para todos. Mas só tem esse privilégio de ser chamado filho de Deus. Só tem esse privilégio de ser nascido de novo, uma nova criatura, quando a gente crê na palavra da verdade. Quando a gente crê no sacrifício de Jesus Cristo. Quando a gente crê no que Deus preparou para nós desde o início dos tempos. Desde tudo, quando tudo começou, Deus já tinha preparado esta salvação para todos nós. E a palavra no verso 4 diz assim: o que foi sepultado? Eu vou ler o verso 3 e junta com o verso 4 para ter um entendimento bem melhor. Diz assim: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então Jesus, ele está vivo. Jesus, ele está vivo. Ele é o pão da vida. Ele é a água que lava, que nos limpa. Que água é esta? A palavra de Deus, que limpa o homem, que purifica o homem por dentro. É isto que a palavra de Deus nos ensina. Então precisamos, a cada dia, a cada momento, estudar a sua palavra, pedir a Deus, ao Espírito Santo de Deus, que ele nos ensine cada dia mais, para que possamos aprender, e não só aprender, mas praticar. Porque a palavra de Deus existe doutrinas para todos os seus filhos. Porque não podemos mais viver uma vida como a gente vivia. Quando? Quando a gente conhece o poderio de Deus na nossa vida. Quando a gente compreende e entende a palavra do Evangelho, a palavra da verdade. Quando a gente sabe que Jesus Cristo veio, morreu na cruz para libertar de todos os nossos pecados. Vamos orar e agradecer a Deus por este dia, por este momento de reflexão, por este momento que Deus nos concede, que esta palavra
veio a mim para que eu pudesse falar, para que muitos viessem ouvir. Vamos agradecer em nome de Jesus Cristo. Pai querido, Pai amado, grandioso, misericordioso, só o Senhor é Deus. Pai, obrigado por este dia, também obrigado por esta maravilhosa e imensa palavra que o Senhor colocou no meu coração, Pai, para que eu possa falar, para que muitos compreendam, entendam que a palavra do Evangelho é a verdade de Deus. Pai, obrigado por cada um da minha família, obrigado também, Senhor, por aqueles que vão ouvir. Abençoa, Senhor, potreja todos eles e que esta palavra possa entrar no coração de muitos e que venham, Senhor, dar muitos e muitos frutos. Te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém.